Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Vamos pregar a palavra, que a palavra é vida. Vamos abrir lá em Cartas aos Filipenses, capítulo 2, verso 5. Cartas aos Filipenses, capítulo 2, verso 5. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura, amém? Todos acharam? Então vamos ler. Diz assim: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação por ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Poder sentar. Veja bem, nós vemos aqui a carta a Filipe, né? Jesus fazendo o caminho inverso do Lucifer. Nós vemos que Deus, para poder abençoar o homem, né? Está com o homem, desde a criação, Deus abençoando o homem. E aí nós vemos que o homem se afasta de Deus. E Deus deu vida para o homem, uma promessa de Deus, porque estava morto. O problema não é o pecado, o problema foi a morte espiritual. Por causa de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso foi a quebra. E Jesus teve que fazer toda essa trajetória para trazer a vida de volta. Aleluia a Deus. Só que nós estávamos falando com Josué. A palavra Josué, tradução quer dizer Jesus, como José também quer dizer Jesus. Uma tipificação, meu irmão, perfeita. Porque nós falamos dos gibeonitas, e os gibeonitas eles enganaram o Josué, fazendo passar a ser por pessoas que tiveram vindo de terras longínquas, né, com pão embolorado, roupa velha, toda rasgada, apodrecida, né? Sapato tudo velho. Olha, vocês não vão destruir nós, né? Não, nós vamos conquistar os de perto, onde Deus mandou o território. Não, mas vocês é muito longe. Nós não iremos destruído. Então tá bom, aqueles homens, eles foram embora. E quando chegou lá em Gibeão, o Josué chegou, e os homens que saíram ao encontro dele, de Israel, aos homens que estavam com o povo bolorado.
O Israel quis destruir, mas não pode. O Israel, Deus fala assim, vocês não podem destruir. Nós garantimos que não iria destruí-los. Então tem uma aliança. Aleluia a Deus. Por isso o gibeonita ficou todo dia, aprendeu a lei de Deus, passou pela circuncisão, passaram a obedecer a Deus, carregar lenha para manter o fogo aceso, a tocha ficava acesa de noite, o fogo não podia apagar. Então, eles carregavam água, e assim ficou no meio de Israel. Aleluia, Jesus. E aí, o Josué foi embora. Mas os outros, eram 7, e eles se levantaram contra. Era o mesmo povo, né? Sete cidades. A cidade era o país. Se levanta contra, e eles pareciam formigueiros. Sitiaram o Gibeão. E aí mandaram uma mensagem para o Josué, o mensageiro. Nós estamos sitiados, estamos sem saída. Venha nos socorrer. Não abandone os teus servos. Meu irmão, é isso que a gente tem que ter confiança em Deus. Aleluia, Jesus. Eu sei que os homens, no nosso dia, têm uma confiança tão grande na medicina, e só vai para o lado da química. Tá certo? Não estou falando outra ciência, não. Porque a Bíblia diz que a ciência é multiplicada demais nos últimos tempos, e nós que temos aí de 50, quem tem 40, 30 anos, viu a ciência multiplicar demais. A tecnologia. Deus diz que o homem vai fazer ninho nas estrelas. Os homens já têm feito estação fora da terra. Tem planos para fazer, morar em Marte, para fazer plataforma na Lua. Muito bem. A Bíblia diz que vão fazer ninho nas estrelas. E aí, aqueles homens bem ignorantes falavam assim: acha que o homem foi na Lua? O homem não tem esse poder, meu irmão. Falta de conhecimento bíblico. Igual ficar pregando que se batizar o outro com vício, ele nunca libera. Então Jesus é fraco, não é forte, ou ele não é o libertador. E outra coisa, por que não abandona o teu servo? E quando nós voltamos para Jesus, Jesus fala assim: olha, aquele que vem após mim, eu jamais o lançarei fora. Aleluia, É Jesus. só, meu irmão, é só se você falar que não quer mais nada com ele, é problemático. Mas mesmo que você capengando, ele jamais vai te abandonar. Porque você crê, às vezes a sua força não dá. Mas por que nós estamos pregando isso? Porque nós vamos falando da lei. Se eu jogar a Bíblia, que ela vai cair, não vai? Mas por que a Bíblia cai? A lei da velocidade. Ela nunca vai mudar. A lei não muda. Se alguém acha que vai mudar a lei de Deus, que está escrito que dentro, ninguém consegue. Ela é lei. Aleluia a Deus. Sim, Ela fala para o homem: não faz isso, não faz isso. O homem fazer, vai sofrer consequência. Então eu tenho que procurar guardar os mandamentos. Mas uma das coisas que Jesus falou, o mandamento da lei é 2 grandes mandamentos. Eu falo assim: quem amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo a ti mesmo,
presta atenção, cumpriu toda a lei dos profetas. Mas não para por aí. Ele fala assim: amai, um novo mandamento eu vos dou. Aí deu um novo. Amai uns aos outros assim como eu vos amei. E quando vocês amam uns aos outros, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Verdade, Senhor. Então o que é que nós vemos? Nós vemos que para entrar no reino de Deus é através do amor. Por que Jesus tem diferença? Porque o jovem Galileu, ele pregava diferente dos homens da lei, ele pregava com amor. Nós estamos falando de aliança. Quando Jesus deu aquele brado lá na cruz, foi uma aliança que ele fez. Que ele gritou tetelestai, ou está consumadamente consumado. Rasgou o véu do templo, tirou a parede da separação, uniu o homem novamente com Deus, tirou a morte espiritual, venceu ela e deu vida para o homem novamente. Deus pôde novamente ter contato com o homem, morar dentro do homem, viver novamente com o homem. Deus. Você vê como que as coisas é por etapa. Nós falamos da lei, nós pregamos que falamos lá dos como é que os homens davam tudo antigamente. Deixava lá 10% do que ele colhia, do que ele plantou lá, isso aqui é para o animal. Eu vi quantas vezes isso. Eu era pequeno, eu ouvi. Dinheiro é troca. Tudo é troca. E ninguém entende que é dinheiro. Dinheiro é um papel. E vale? Não vale nada. Papel. Mas troca, como é que fazer do primeiro? Eu ia lá fazer uma troca. O Tiago tinha um monte de vaca, tinha um monte de galinha. Qualquer uma vaca. Aí o Tiago tinha que fazer um cálculo, quantas galinhas você quer, para me dar uma vaca, está entendendo que é troca? Nós estamos entendendo que é dinheiro. Dinheiro é troca. Mas eu vou trabalhar na empresa, ou é faxineiro, vai fazer uma faxina da certo. Não importa. É troca, não é troca, é troca. Você vai trocar. Você vai trabalhar na empresa 8 horas, você vai trocar 8 horas da sua vida, do seu tempo, para poder receber tanto dinheiro. Não é troca? Tudo é troca. Vou lá no supermercado comprar o arroz e feijão, aí ele fala, quanto que deu? É tanto, eu vou lá e dou dinheiro em troca do alimento. Aleluia, Jesus. Tudo é troca. Mas por que os homens inventam dinheiro? Para ficar mais fácil. Antes a moeda era grandona, a moeda de ouro, moeda de prata, gastavam uns 3 homens para carregar uma moeda. Esses foram os primeiros dinheiros. Está entendendo? Aleluia, Jesus. Veja bem, quando perguntam para Jesus sobre o dízimo, que falar agora, nós vamos pegar ele, né? Falar lá do César, do imposto, Jesus falou assim, hipócrita, me diga de quem que é essa esfinge que está aí na moeda? É de César. Pois então, dá a César que é César, e a Deus que é de Deus. E saiu tudo ainda maravilhado, tomaram um chapéu, mas essa maravilha é a resposta de Jesus. Aleluia. Não sendo homens da lei. Está entendendo? O que é que nós estamos falando? Paulo fala de plantar. Deus é diferente do homem. Plantar. Você olha assim, ou você vai dar oferta de moeda, ou você vai dar oferta de moeda. Não importa não. Você está olhando ali e fala dinheiro. Você põe lá dentro da sala.
Não importa se é moeda, se é moeda. Você está vendo dinheiro, Deus não está vendo dinheiro. Deus está vendo semente. Deus não enxerga a semente. Ah, mas é uma moeda de R$1, semente. É uma nota de R$10, semente. Se for dólar, semente. Não importa. Para Deus é semente, você está plantando. Aleluia, Jesus. E como é que Deus enxerga a quantidade? É aquele que dá bastante, o outro que dá pouco não é fiel? Fiel é fiel. E ele fala, seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Eu estou tentando mostrar, Deus é diferente do ser humano. Quando Jesus vai lá no templo, gasofilaço no templo, nós usa gasofilaço. Nós usamos, mas nós temos gasofilaço. E Jesus ficou olhando lá para os discípulos lá dentro, todo mundo lá e pondo oferta. E chegava em punho, Jesus estava vendo. Aí viu uma viúva, pobre, uma viúva. Não tinha muito dinheiro, ela pegava pouco dinheiro por mês. Presta bem atenção que o salário da viúva. Até no nosso tempo é pouco, Tiago. Mas naquela época ela era bastante, pode ser bastante, dava por mês ou era pouco por mês, mas ela conseguia viver com aquilo lá. Ela põe 2 moedas, 2 estados. Jesus falou, de todos que deu oferta, quem deu a maior oferta foi a viúva. Aí você falou, mas ela deu só 2 moedas, ela deu, foi menor não. Aos olhos humanos é menor, aos olhos de Deus é maior, porque é maior. Porque ela pegou as 2 moedas, que ela, para ela fazer, vamos segurar a compra do mês para ela viver, ela foi lá e depositou tudo no gasofilaço. Ela não tinha mais dinheiro para fazer compra. E Jesus viu a fé, Jesus viu o amor da mulher. E Jesus falou, os outros deu bastante, mas é só. Para eles não faz falta. Mas essa viúva, ela deu todo o sustento dela, ela não tem mais do que sustentar. Então ela usou fé, ela usou o amor dela. É isso que Jesus olha, o amor. Ele fala, apóstolo, é pouquinho, mas seja de coração, seja de amor, para Deus é bastante. Porque você fala assim, hoje eu não tenho uma moeda, eu não tenho muito dinheiro. Mas não importa. Talvez você tenha uma moeda de 5 centavos. 5 centavos não é nada uma coisa para Deus é. Quando você não tem, e você põe com amor para Deus é bastante. Estou falando da viúva, a mesma coisa. Agora, se eu posso ajudar mais, sim, mas se quantas vezes a gente está passando dificuldade, não podemos ajudar. Estamos em dificuldade. Mas uma moeda de 5 centavos, se a pessoa tiver só aquilo, ela põe com amor para Deus é bastante. É por isso que ele fala, seja fiel no pouco, no muito eu colocarei. Ele enxerga diferente do ser humano. Aleluia, Jesus. Deus. A aliança não pode ser quebrada. É por isso que Jesus sempre vai permanecer fiel. E ele falou, aquele que vem após mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Amém, Jesus. Aleluia. Essa é a nossa alegria de saber como é que Deus enxerga diferente. Aleluia, Senhor. Por que que nós estamos falando? Porque os homens acreditam muito na medicina, muito. Esquece. Antigamente, usavam o que? Usavam mal natural. Não é? O que curava a barriga do neném? Um fala assim, Deus fala, puxa, não interessa. Era tudo mato, aquele mato que eu esqueci o nome daquela, é uma erva também, que tem uma florzinha bem branca, para curar nada. Hoje não, hoje tudo na farmácia, tudo com médico, deu uma dorzinha, quase com médico. Não estamos falando que não tem.
tem que fazer a bateria, ver se está tudo legal, não tem problema nenhum. E o dia que tiver uma doença, que a medicina constatar uma doença, primeiro acredita em Jesus de Nazaré. Você vai fazer o que levantar? Vai fazer exame, vai fazer tudo, mas primeiro em Jesus, que verdadeiramente, certamente, tomou sobre si todas as nossas dores, doenças, enfermidades, carregou de nós e levou embora, acabou. Mas por que o senhor está falando? Não, porque eu sou, né, o alvo. E quando eu caí lá da laranjeira de pé, deu uma trinca nessa patológica que ficou desse tamanho. Fui lá no médico, tinha que ir lá, porque como é que eu ia para a laranja com a perna dura e inchada daquele jeito? Deu injeção. A injeção lá que esqueci o nome, voltarência, que é tirador. Mas eu falei, não tem jeito para lá. Voltei de novo, deu outra. Tirou a radiografia, deu manchinha. Vai fazer tomografia. Se for depender disso, você está morto. Terminou a safra, aí o hospital chamou para fazer tomografia, já faz um mês que foi parar a safra. E já estava curado. Como é que estava curado? Fé. Aleluia. Pôr a mão, orar. E o médico falou assim, ó, não vamos operar o joelho não, né? Eu falei, não. Se sentir dor, toma um antibiótico. Então, o antibiótico está aqui. O antibiótico está na fé. Está na palavra de Deus. É necessário crer para acontecer. Aleluia. Não precisa ter fé enorme, gigante. É apenas crer. Se tu creres, é ver a glória de Deus. Ai, que glória que foi. O Lázaro estava morto 4 dias e ele tira o Lázaro de dentro do reino da morte. Não é só o corpo está ali dentro da caverna, no cemitério, mas o espírito está no reino da morte. Meu irmão, tem que ter fé. O vento está forte, a tempestade está forte. Jesus acalma. Aleluia, Jesus Deus. muda as circunstâncias. Pois é uma coisa tão simples. Vocês viram a irmã Edna que eu tinha contado, a Gisele Ferraz, a irmã do médico. Agora eu sei. Ele é cardiologista, vai lá, é no ano, é lá de Andrada. Pois ele deixou o dele 30 dias dentro de campo, é 30 dias. Pagou uma fortuna. Ele falou para a irmã Edna, não é pelo dinheiro, eu queria ver minha irmã curada. Mas por ele ver a irmã Edna do jeito que ela está, o quadro clínico, né, a calma, a maneira de falar, ela falou assim, mas você ficou 3 vezes internado no barral? Sim, e foi falando, mas como é que você tem essa paz? É o apóstolo? Falou, escuta, eu vou dar o nome da minha irmã, você vai levar para ele orar. Eu acredito que ele é um de Deus, está aqui dentro ainda. Está na receituário do ano, está escrito ano, ele escreveu Gisele Ferraz e põe embaixo teu problema, né, psicológico. 30 dias de campo não pôde curar a mulher. Simples oração. Nem sabia o nome do médico. Meu irmão, oração mais simples do que essa. Senhor Jesus, visita Gisele Ferraz, a irmã do médico lá de Andrada, cura ela. Assim, curou. Aleluia, Deus, sim, Jesus. Gastou uma fortuna, ficou 30 dias e curou. Oração simples, até hoje eu oro por ela. Aí chamou o médico lá, falou, não tem médico, não tem consulta marcada. O homem chamou ela. E ela foi lá, o doutor Pedro falou, fecha a porta. Não, deixa o espírito na porta, fecha a porta. Chamou você para mim, dá um testemunho para você. Ó, meu irmão, você, ele falou assim, fala para o seu apóstolo que ele é homem de Deus.
minha irmã está curada, a minha irmã voltou para casa, ela está comendo, bebendo e dormindo. Aleluia, Senhor. Você sabe que a pessoa vai falar, mas você sabe o que, é que ela vivia? Meio copo de cerveja por dia. Minha depressão, aquela depressão bem profunda, né? Ele fala, mas Jesus só pega de perto, mas eu quero de longe também. Como eu falei, você traz uma peça de roupa do seu parente, do seu vizinho, do seu ente querido, a água, a gente orar, ouvir, Deus vai operar milagre. Tá certo? É Deus, sim, Jesus. Vamos operar milagre. Você vai levar a tua roupa e vai ser curado. O poder que orou na rua vai passar para o corpo dele. A água, ela é consagrada. A pessoa bebe, vai curar, vai lavar, vai limpar, libertar. A sombra do Pedro. Aí teve alguns idiotas que falaram, não, mas não fala que a sombra de Pedro curar, não precisa falar, só se for burro, para não enxergar que a sombra de Pedro operava milagre. Ou então o povo era idiota de trazer as pessoas em camilha, né? Que hoje nós chamamos, como é que fala, de maca. A palavra mudou, mas é a maca. Punha lá do lado, se o sol estava daqui, a sombra do Pedro projetava aqui, punha lá deitado, o paralítico lá ou sentado, ou deitado no chão, demônio, endemoninhado, pessoa que estava paralítico, pessoa que era gado, o que fosse, projetava no demônio, no endemoninhado, o demônio vazava, projetava no paralítico, ele levantava, quem estava deitado na maca, ele levantava, por quê? Era milagre. Aleluia a Deus, sim, Jesus. É que tem gente que não conhece a história, só quer entender só o que está ali no Bíblia, mas tem uma história por trás. Amém? Eu tenho fé em Jesus, meu Pai. E Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele é verdadeiro. Aleluia a Deus. E Ele faz tudo que nós pedimos, tudo, qualquer coisa. Ele falou qualquer coisa que pedir, Ele falou sem exceção, qualquer coisa que pedirdes, crendo, não duvidando, em vosso coração recebereis. E quando ele fala do passarinho, ele não trabalha para poder comprar roupa, para poder comer. Mas você não vê ele morrer de frio, você não vê ele morrer de fome. Mas quem que cuida dele? O pai. Não era isso que ele estava falando? E ele fala em Salomão, com toda a riqueza dele, com a glória dele, ou seja, a beleza das suas vestimentas, do que ele usava de joias, era mais bonito do que o lírio do campo. Se Deus assim veste de beleza o lírio do campo, que é uma erva que hoje está viva, amanhã morre, não vestirá muito mais de beleza vocês? Amém, Deus. E vocês não valem muito mais do que o passarinho? Aleluia, Jesus. E ele, quando ele fala com os homens da lei, fala assim: vocês são maus, mas vocês dão uma dádiva para os seus filhos dar. Se ele pedir peixe, vocês não dão cobra, vocês não dão peixe. Pois bem, se vocês que são maus dão boas dádivas para os vossos filhos, muito mais vos dará o vosso Pai Celestial, se pedirdes o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia, Jesus. É Deus que deu a Pai. Santo és tu, Senhor Deus. Aleluia, Senhor. Você acha que o diabo não joga certo? Ele joga. Mas você acata. A primeira coisa que você vai falar: ixi, eu estou mal, eu estou ruim. E tem pessoa que fala assim: não, estou tão doente, eu não vou no culto. E às vezes a cura está aqui. O Espírito Santo está aqui. Aí eu estava ali. Cheguei aqui. Aí eu falei: louco, que negócio que é esse aqui? É uma guerra.
Você não pode acatar seta que o inimigo joga. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ou ele está falando, você é um super vencedor. Mas o que é super? É só pensar no Superman. É isso que ele está falando na área espiritual. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. E outra coisa que eu gosto tanto do Novo Testamento é que ele fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Até na última hora, o homem ainda tem chance de se arrepender. Mas depois que ele partir aí, lá não cabe mais a ele. Mas enquanto ele estiver respirando, ainda ele tem uma decisão para poder pedir perdão. E não é que eu falei que o médico fala? O doutor, esqueci o nome dele lá. Ele foi 2 vezes na entrevistada dela. Um menino de 24 anos, aquelas pessoas velhas. Tá? Doutor, não deixa eu morrer. Você sabe o que é o problema? Eu não soube amar, doutor. Eu não soube amar minha família, não soube amar meus filhos. Eu falo assim, coitado desses que ficam matando os outros aí para roubar as coisas, ladrão. A lei não muda não. Eu falei que a lei não muda, aí que é o problema. Amém? Por isso ele falou que se 2 grandes mandamentos cumprir toda a lei, o profeta, que é amar Deus sobre todas as coisas, e o próximo a ti mesmo, o segundo mandamento, né, ao próximo como a ti mesmo. Então tem que amar eu. Tem gente que não ama nem ele, como é que vai amar o próximo? Agora, ele deu um novo mandamento, que esse novo mandamento é do Novo Testamento. Amai uns aos outros, assim como eu. Vos amei. Esse é mais forte do que o da lei. Aleluia, Jesus. Esse jeito não está falando já de amar Deus, né? Ele está falando do segundo. Que amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele fala um novo mandamento. Amai uns aos outros, assim como eu amei. Aí que é o problema. Será que nós vamos conseguir? O que está nesse? O que está só, não precisa falar mais nada, só o que está aqui nesse trecho que eu li. Só. Você começa a pensar o que ele fez, isso é amor. Ele precisava, não, ele é Deus. Nada ia mudar ele. Ele estava acima. Ele era adorado. Aleluia, Senhor. Os anjos faziam coreografia, cantavam presos, querubim, serafim, todo mundo adorava ele lá em cima. Aí ele tem que deixar o trono vazio por 34 anos e pouco. É 33 anos e meio, deu. Mas 9 meses dá 34 anos e pouco. Vazio, porque ele tornou. Sofreu tudo que o homem sofre. Além disso, naquela cruz, a vergonha que ele passou, se expôs para tudo quanto é vida que existe no universo, para poder resgatar os patrões. Amém? Aleluia, Senhor. É Deus que Deus. E o nosso relógio não para. A mensagem está maravilhosa, mas Santo sempre és para. tu, Senhor Deus. Amai-vos aos outros, assim como eu vos amei. Vá.